Pronto. Boa tarde a todos, né? Estamos aqui em mais uma live aí, com objetivo de informação em meio a essa crise que a gente está vivenciando, que é uma experiência única, né? E eu costumo dizer que nós estamos num momento que são duas histórias que teremos, uma pré-Covid-19 e outra pós-Covid-19, né? O que já passou, a gente já sabe o que é. O que vem, ninguém sabe, são expectativas novas, são desenvolvimentos novos, a gente não tem ainda ideia do que virá pela frente aí para a gente, né? Por mais que tenha algumas semelhanças com algumas crises do passado, é uma crise relativamente inédita, né? A gente tem hoje uma interdependência muito grande nesse planeta globalizado, né? Então, aconteceu na China, tem reflexo na Rússia, tem reflexo na Europa, nos Estados Unidos, aqui no Brasil. Então, nós estamos interconectados aí de uma maneira mais próxima agora, né? Então, nós vimos fazendo aí as lives por meio do IBEF, o Instituto Baiano de Executivo de Finanças, o Instituto Brasileiro de Executivo de Finanças. Hoje nós vamos falar sobre a situação dos hospitais na Bahia. Temos aí a agradecer a presença de Mauro, presidente da Associação dos Hospitais, né? Estamos aí com o Lorival, que também é do conselho do IBEF. E assim, falar um pouquinho de IBEF. IBEF já existe há um pouco mais de 40 anos. Ele congrega os executivos de finanças. Hoje são em torno de 5 mil profissionais que estão ligados aí ao Instituto. A gente tem influência, na realidade, nós temos participação em praticamente todo o mercado, né? Então, no Rio de Janeiro, das 100 maiores empresas, 82 têm profissionais que estão no IBEF. Em São Paulo, todas as maiores corporações aí têm participantes do IBEF em alguma das suas escalas maiores, né? E aqui na Bahia, a gente está iniciando há cerca de 4 anos, estamos tentando desenvolver, implementar, aprimorar, né? Já contamos aí com cerca de 150 associados, e a nossa maior missão do IBEF é congregar pessoas, especialmente aquelas ligadas à área de finanças, e promover o relacionamento, mas também o desenvolvimento profissional. A gente tem um mercado que é exigente, nós temos necessidades que são hoje globais, né? E quanto mais a gente puder contribuir para aprimorar aí os profissionais, melhor é para a nossa comunidade como um todo, né? Então, temos aí, eu estou como presidente do IBEF, são as 3 pessoas que vão estar aqui presente, eu, presidente da ZEB, Lorival, né? Então, eu quero só falar rapidamente sobre a live. A gente tem um chat aí ao lado, para quem não tem a ferramenta. Nós estamos transmitindo ao vivo pelo YouTube. Isso vai estar disponível também, essa gravação vai estar disponível depois. E, além disso, estamos já transmitindo no Instagram também. A gente pede para que as perguntas sejam colocadas no chat, que tem uma ferramenta aí, e conforme for o andamento das coisas, a gente ou já responde na hora ou deixa para o final fazer a resposta, né, para ter essa interação, né? O microfone de todo mundo vai estar fechado e só estamos com um vídeo aí de nós 3 que estamos realizando, né? Eventualmente a gente pode, conforme for a situação, abrir ou não, né? Quero agradecer mais uma vez aí a presença de Mauro, né? A sua estada aqui, né? E a sua disponibilidade de participar. A gente sabe que hoje não temos mais tempo, né? Apesar do home office, aí estamos aí em pleno sábado à tarde realizando atividades profissionais, né? Isso é uma necessidade entendemos diante que se reforçou aí com essa crise, né? Então, assim, vou passar a palavra para Lorival. Quer falar alguma coisa antes de Mauro? Vamos lá? Está mudo, Lorival. Oi, gente. Oi. Pronto. Oi, Saiu agora mudo. sim. Porque estava fechado. Estava fechado. Não, eu só queria reforçar as palavras de Marcelo, agradecendo a presença de Mauro. Acho que nós temos aí um panorama bastante complicado pela frente, e ninguém melhor do que o presidente da ZEB, da Associação dos Hospitais e Serviços de Saúde do Estado da Bahia, para nos falar um pouquinho sobre esse panorama, o que está acontecendo, o que se espera a partir daí. Mauro, mais uma vez, obrigado
você, como sempre, com a sua gentileza. Marcelo, podemos prosseguir. Estou emudecendo aqui para ouvir as palavras de Mauro. Pronto. Então, Mauro, tá aí com a palavra, eu coloquei tua apresentação aqui no meio, você me fala que a gente vai trocando, entendeu? Os 3 slides que você colocou. Depois a gente para as perguntas. Perfeito. Boa tarde a todos. Parabenizo o IBEF, Instituto Brasileiro de Executivo de Finanças, pela iniciativa de estar promovendo essa live, não só essa, como outras, certo? Mas está trazendo agora para nós falarmos das instituições de saúde no momento do Covid. Parabenizo na presença e na pessoa de Marcelo, do seu presidente, e de Lorival Cunha, um grande amigo, um grande parceiro do segmento de saúde, que também reforçou esse convite conosco. Para nós é uma satisfação, independente do dia ou da hora, estar aqui podendo falar um pouquinho do nosso segmento num momento tão difícil dos segmentos econômicos, de todos os segmentos econômicos no nosso Brasil, e principalmente do nosso, que temos uma responsabilidade como segmento econômico e temos uma responsabilidade como segmento econômico para cuidar das pessoas e das famílias, sejam do Covid, sejam das demais patologias. Eu fiz rapidamente, conforme combinado com Marcelo e com Lorival, fiz rapidamente três lâminas, certo? De uma forma bastante resumida, para a gente fazer uma introdução no assunto, para que depois, dentro da dinâmica das perguntas, nós possamos ir elucidando cada ponto de uma forma mais detalhada. Então, eu coloquei aqui uma lâmina, a situação, o cenário do segmento de saúde anterior ao Covid, coloquei um outro do Covid, na situação atual, e coloquei um outro prevendo a fase posterior ao Covid. Então, anterior ao Covid, eu quero trazer um cenário de dificuldade que as nossas instituições já viviam, seja pela crise econômica que todo o país atravessava, seja por principalmente esse primeiro item que tem aí na lâmina, que é redução de 4 milhões de vidas no sistema de saúde suplementar. Então, o sistema de saúde suplementar, fundamentalmente, é onde as nossas instituições elas têm como clientes. Claro que muitas das nossas instituições também têm contrato com o Sistema Único da Saúde, mas a maioria ainda tem como grande parte dos seus clientes as operadoras de plano de saúde. Então, nós tínhamos, no passado, em 2013, 51 milhões de vidas dentro do sistema de saúde suplementar, registrado na Agência Nacional de Saúde, e estamos agora, em 2019, com aproximadamente 47 milhões. E agora, com esta crise, com o risco disso ainda ser reduzido. Isso, literalmente, é perda de clientes para as nossas instituições. Então, nós já vimos com uma crise porque muitas pessoas tinham saído do sistema de saúde suplementar. Um outro ponto é a redução do número de operadoras, ou seja, no processo de muitas operadoras que foram incorporadas por outras operadoras, aquisições e fusões, e também a quebradeira, certo, de muitas operadoras no Brasil. O Brasil já teve 2.000 operadoras. O Brasil hoje não passa de 400 operadoras de plano de saúde funcionando. Quando nós vamos pegar entre médias e grandes, não dão 100. Isso falando das regionais, tá? Falando das que não atuam nacionalmente. Quando a gente fala nacionalmente, certo, de operadoras, o número está muito limitado. E isso, evidentemente, torna o mercado mais difícil, porque você começa a ter menos clientes e você começa a ter um nível de dependência econômica maior de alguns contratos, principalmente das grandes fontes pagadoras. A Agência Nacional de Saúde, que é a agência reguladora do sistema de saúde, tem muita regulamentação, realmente é uma agência que regulamenta muito, mas fiscaliza muito pouco. Tem muito pouco braço de fiscalização. E isso normalmente nos atinge muito, porque nós temos muitas coisas legisladas, como, por exemplo, a lei que, no final de 2015, que fala sobre a contratualização, sobre os reajustes dos valores,
certo? Que nós precisamos ter anualmente. Quando dá indicador que é IPCA de reajuste, quando coloca regra muito clara sobre que anualmente é preciso ter reajuste entre a fonte pagadora e nós, prestadores de serviço, e a ANS tem muita dificuldade de fiscalizar isso. Nós fazemos sempre muitas pontuações com relação a isso, nós emitimos carta para a agência, protocolamos correspondência, mas a agência não consegue fazer isso de uma forma estruturada. Então, muitas vezes, o que nós vivemos é as operadoras, ao invés de fazer o reajuste, elas vêm buscar desconto em troca da manutenção do contrato, certo? Ou seja, o risco do descredenciamento ele é sempre muito forte para nós, é sempre colocado na mesa. E aí, pessoal, eu estou falando de pequenas e médias estruturas de instituições de saúde e também estou falando dos grandes, porque isso acontecia muito com os menores, os que tinham menos poder de barganha no mercado. Mas hoje acontece com todos. Então, grandes prestadores de serviço, grandes hospitais, grandes estruturas de clínicas, de oncologia, de laboratórios, recebendo descredenciamento, porque em algum momento não aceitou reduzir o preço, quando na realidade tinha que estar sendo discutido o reajuste, já que as operadoras, nos planos individuais, têm um reajuste autorizado pela ANS e nos outros ele tem uma livre negociação no mercado. Então, a ANS regulamenta muito, mas fiscaliza muito pouco. E nessa baixa fiscalização, nós somos muito atingidos com relação a isso. A transferência do risco empresarial para os prestadores. Isso foi a questão de modelo de negócio que começou a ser alterado. Ou seja, nós trabalhávamos no modelo que nós chamamos de fee for service. Ou seja, se o usuário ele está elegível, se existe uma solicitação médica para que ele faça um determinado procedimento, uma cirurgia ou um tratamento, alguma coisa do gênero, a operadora de plano de saúde autorizava e nós, com uma tabela pré-determinada, acordada e contratualmente estabelecida, nós fazíamos o atendimento e, como consequência, fazíamos a cobrança. Tá? E os modelos começaram a mudar e transferir parte do risco para nós. Ou seja, nós hoje recebemos, em algumas situações, de áreas globais, de áreas semiglobais, fracionamento de medicação, uma série de regras que começou a ser alterada pelas operadoras em função de todo esse panorama que eu falei acima, de redução do número de vidas, de redução do número de operadoras, de uma ANS que consegue fiscalizar muito pouco, eles começaram a trazer modelos novos, tá? E modelos que sempre trazem o risco e a ameaça do descredenciamento. Claro que não são absolutamente todas que agem assim, e não são todos os casos, mas isso acontece com muita frequência. E essa muita frequência deixa nós, prestadores de serviço, hospitais, clínicas, laboratórios, clínicas de imagem, de oncologia, home care e todo o segmento de saúde privado nos deixa numa posição muito fragilizada. E um outro ponto, falta de política de apoio aos prestadores de serviço. Apesar de o nosso segmento ser um segmento intensivo de mão de obra, eu vou falar isso um pouquinho mais na frente, ser um segmento que tem uma participação muito importante no PIB, de ser um segmento que não é um segmento que desemprega, é um segmento que, muito pelo contrário, o saldo do CAGED nos últimos anos é um saldo positivo do segmento de saúde privado. Ou seja, apesar de toda a crise no Brasil, nos últimos 5, 6 anos, ainda assim, o segmento de saúde contratou mais do que demitiu. Isso porque o nosso modelo de negócio é de mão de obra intensiva. E, ainda assim, nós nunca tivemos, como alguns anos foi feita uma política de desoneração na folha, ainda assim, o segmento de saúde nunca foi contemplado com nenhum tipo de benefício nesse sentido, como desoneração de folha.
que é um ponto que a gente sempre pleiteou, mas temos muita dificuldade de apoio, principalmente de apoio do Congresso, de apoio governamental, com relação a políticas que apoiem o nosso segmento, como linhas de financiamento também. As linhas de financiamento que nós temos não são linhas de financiamento, e aí não estou falando agora da época Covid, estou falando do normal, do antes do Covid. Nós temos linha de financiamento, por exemplo, que boa parte das operações nós temos que dar como garantia bens dos sócios ou bens da instituição, que não seja o equipamento para qual nós vamos tomar o financiamento para ampliação ou para modernização. Então, isso também dificulta por demais as nossas operações. As linhas de crédito para instituições de saúde privadas no Brasil, elas não são compatíveis como são para outros segmentos de agronegócio e, algumas vezes, também de indústria. A gente sente muita falta desse tipo de apoio. Marcelo, podemos passar para a próxima lâmina. Essa lâmina aqui eu falo agora da situação desse momento, cenário de segmento de saúde durante o Covid. Durante o Covid, tá? Nós estamos com a taxa de ocupação de 30% a 40% das nossas instituições de saúde, apesar do PIB da saúde significar 10% entre o público e o privado. Isso na Bahia e no Brasil. Este PIB, tanto o PIB direto, né, o direto da Bahia, por exemplo, é 6,8%, e temos mais a cadeia produtiva gerada pelas instituições de saúde, que chega a aproximadamente 10%. Nós procuramos, agora em 2019, a Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais do Estado da Bahia, ligada à Secretaria de Planejamento, e fomos lá muito bem recebidos, e eles fizeram um trabalho em parceria conosco. Nós levantamos as informações das nossas instituições, passamos para ele, e eles fizeram um grande trabalho como uma instituição especializada e com muita credibilidade, e encontraram, e divulgaram, inclusive, isso na imprensa, 6,8% do PIB da Bahia está em instituições de saúde, sejam elas privadas ou públicas. Isso direto. Quando for calcular o indireto, que eles estão nessa fase agora de calculando o indireto, isso iria já, numa projeção ainda não confirmada, mas se aproximar dos 10%, que é o que no Brasil também tem esse indicador. Além de nós termos mão de obra intensiva e qualificada. Pessoal, quando na instituição de saúde se coloca equipamento, se coloca tecnologia, diferente de outros segmentos, nós não fazemos desmobilização de pessoal, não. Quanto mais tecnologia nós colocamos, mais nós precisamos de profissional qualificado, ou seja, mais nós precisamos de mão de obra com um valor de remuneração elevado, mais elevado do que antes. Então, tecnologia na área de saúde é segurança para o paciente, segurança de diagnóstico, e desenvolvimento econômico para o Estado, para a Prefeitura, para o governo federal, em cadeia para todos. E nós rodamos numa instituição de saúde, a cadeia produtiva ela é muito intensa, porque nós contratamos muito serviço, porque nós contratamos lavanderia, nós contratamos empresas de segurança, contratamos empresas de higienização, contratamos empresas que prestam serviço de arquivo, nós contratamos muitos profissionais, certo? Através das suas pessoas jurídicas, principalmente os profissionais médicos, o relacionamento é de empresa para empresa, e nós compramos muitos insumos, e aí rodamos muito ICMS, porque somos grandes compradores de material e medicamento. Esse é um dos itens principais de uma instituição de saúde, é compra de material e medicamento. Portanto, aí rodamos a economia, seja ela com tributos estaduais, seja ela com tributos municipais e os federais, por consequência, porque também nos federais temos o IPI, porque também somos grandes compradores de equipamentos.
Então, compramos equipamento, temos que sempre estar renovando o nosso parque tecnológico. E a taxa de ocupação atualmente nos deixa extremamente preocupados, porque nós estamos com taxa de ocupação. Fechamos abril, não foi a média de abril, mas fechamos abril, certo? Numa curva de 30% a 40% de taxa de ocupação das nossas instituições de saúde. Laboratórios, clínicas especializadas de imagem, de oncologia, home care, hospitais de pequeno, médio e grande porte. Por quê? Porque os usuários estão sem utilizar os serviços eletivos. As pessoas que têm plano de saúde, e na Bahia nós temos 2.100.000 baianos que que são ligados ao sistema de saúde suplementar. 1.600.000 baianos estão com operadoras que estão registradas na Agência Nacional de Saúde, que são as operadoras de mercado, seguradoras, medicina de grupo, autogestão e também as cooperativas médicas, né? Essas 4 categorias. E temos mais 500.000 usuários, aproximadamente, do Planserve, que é do governo do Estado, dos servidores estaduais e federais, e também de algumas o Ministério Público, o Tribunal de Justiça, também alguns usuários utilizam o sistema do Planserve. Então, nós temos 2.100.000 baianos que têm um sistema de saúde suplementar. Essas pessoas, em função do Covid, em função da preocupação com o Covid, eles estão frequentando muito pouco as instituições de saúde. E, para nós, isso é muito complicado sob 2 aspectos. Primeiro, pela saúde das pessoas. Ou seja, muito nos preocupa que os baianos não estão utilizando o sistema de saúde como deveriam, porque as doenças estão instaladas. As patologias dessas pessoas, quem tem tratamento em curso, quem tem patologias instaladas, certo? Essas coisas continuam acontecendo, não pararam por causa da Covid. Aliás, talvez tenham se agravado um pouco mais, porque tem um aspecto psicológico, que ele é grande influenciador, certo? Dessa situação. E, além disso, ainda tem os sintomas. As pessoas que, nesse período, tiveram sintomas de incômodo, de mal-estar dessa natureza, que normalmente procurariam os seus médicos de confiança, ou as emergências, ou uma unidade de saúde para marcar uma consulta, um exame, eles não estão indo. Então, as pessoas estão agravando o seu estado de saúde, estão chegando nas emergências em estado de saúde mais graves do que normalmente chegavam antes, tá? E pior, se não forem para instituições de saúde, o caso pode se agravar mais ainda e essas pessoas terem que, sim, utilizar um leito de alta complexidade, um leito de UTI, que, neste momento, este, sim, deve estar reservado e separado para os casos de Covid. E as cirurgias eletivas? As cirurgias eletivas também não estão sendo realizadas como deveriam ser realizadas, porque as pessoas estão tomando a decisão de não fazer a cirurgia eletiva. O que nós temos orientado é que não tome essa decisão sozinho. Não decida não fazer a cirurgia. Procure seu médico, procure o profissional de sua confiança. Sente de frente dele, diga quais são as suas preocupações com relação ao Covid, divida com ele as suas angústias, os seus anseios, tá? E divida com esse profissional que ele, sim, estará habilitado e é habilitado para orientá-lo se é melhor fazer agora ou se é melhor esperar. Então, você tem uma tríade aí, que é a tríade capaz de resolver isso. O usuário, os pacientes, nós, a população, com a vontade de fazer e a necessidade, o médico assistente, o médico cirurgião, o médico clínico, o médico especializado, este sim tem a capacidade técnica para ouvir o paciente e julgar e dividir com o paciente esse tipo de responsabilidade, inclusive de esclarecimento, e, em última instância, o diretor técnico da instituição a qual o procedimento vai ser realizado ou o atendimento vai ser realizado. Então, esses 3 é quem podem melhor resolver isso.
As instituições de saúde privadas na Bahia estão tecnicamente fortalecidas. Nós temos instituições aqui muito bem estruturadas, instituições, inclusive, com acreditação, com certificações nacionais e internacionais, com certificações que qualificam o seu serviço, que mostram os controles, que mostram todas as etapas que devem ser cumpridas no atendimento e no tratamento de um paciente, inclusive com indicadores medidos em cada etapa, que sistematicamente, periodicamente, certo? Aquilo é medido, é controlado e é feito o plano de ação para ajustes eventuais. Inclusive, com a certificadora. A certificadora acompanha esse processo de forma continuada. Você ganha uma certificação, recebe uma certificação, conquista uma certificação. Na sequência, a manutenção da certificação é mais difícil do que a primeira conquista. Então, nós temos instituições muito fortalecidas. E temos situações fortalecidas, inclusive, porque eu falei acima, para o risco desta questão do Covid, que as pessoas têm tanta preocupação, as instituições, inclusive hospitalares, elas têm fluxos diferentes entre pacientes suspeitos de Covid ou já diagnosticados com Covid, com outros pacientes que estão fazendo outros tratamentos cardíacos, oncológicos, nefrológicos, neurológicos, enfim, de outras naturezas. Os fluxos dentro dos hospitais, eles não têm cruzamento de fluxo. Inclusive, nas instituições hospitalares, isso é muito mais denso. Nas instituições ambulatoriais, certo? Existem triagens na porta da instituição, algumas na porta, outras através do call center, depois, de novo, quando a pessoa chega na instituição, que é se o paciente tem febre, se o paciente está com estado gripal. Existe um script técnico. Eu quero reafirmar a vocês que, apesar do Covid ter sido algo, está sendo algo, né, muito intenso na vida de todos nós, no mundo, as situações de doenças infecto-contagiosas, elas são já tratadas nas nossas instituições de saúde desde sempre. Nas instituições de saúde, existe a Comissão de Infecção Hospitalar, CCIH, Comissão Interna de Infecção Hospitalar. Pessoal, este organismo dentro da instituição, esse setor dentro da instituição, ele é estratégico, sempre foi estratégico, certo? Ele sempre foi um setor com um indicativo muito forte de qualidade da prestação de serviço das nossas instituições. E agora, com o Covid, evidentemente que esse setor ainda está mais fortalecido. Normalmente são setores geridos por infectologistas, médicos infectologistas. Muitos desses que vocês têm ouvido falar na televisão aqui da Bahia são infectologistas das nossas instituições, certo? Com equipes especializadas, enfermeiras especializadas em infectologia, para poder cuidar de todo esse processo. E agora, no Covid, claro que isso está muito mais fortalecido, está muito mais potencializado pela própria situação de pandemia. Então, as nossas instituições estão fortalecidas tecnicamente. A sustentabilidade está comprometida. Por tudo que eu falei um pouco atrás, e principalmente nessa lâmina, é uma taxa de ocupação de 30% a 40%. Nossas instituições não têm sustentabilidade. E alguém me perguntou há poucos dias atrás, Mauro, o que é que você acha? As instituições aguentam quanto tempo com taxa de ocupação de 30% a 40%? Eu disse, olha, eu não posso nem pensar que a taxa de ocupação vai permanecer assim, porque a minha resposta vai ser de 30 a 90 dias, de uma forma geral, claro. Depende da situação de cada instituição, mas não se aguenta mais do que isso, 30 a 90 dias. E nós temos uma característica no nosso segmento de saúde, em toda essa situação que estamos vivendo, um pouquinho diferente dos outros segmentos. O nosso segmento, ele não só está muito impactado economicamente com a questão do Covid, mas nós é quem temos que estar fortalecidos
para cuidar da saúde dos baianos e dos brasileiros, seja no sistema de saúde suplementar, que eu tenho falado, seja no sistema SUS, porque várias das nossas instituições atendem o Sistema Único de Saúde e outros, agora no Covid, fizeram parcerias, como vários de vocês têm acompanhado aí na mídia, fizeram parcerias e aumentaram leitos para atendimento do SUS e outros, certo? E até fizeram parcerias certo? De atendimento completo e amplo e completo com a prefeitura, com o governo do estado e com as prefeituras do interior também. Então, a nossa sustentabilidade está bem comprometida. Por favor, Marcelo. Beleza, Mauro. Vamos adiante nas perguntas agora, né? Tem só uma lâmina que eu vou dar um fechamento. Então, a gente tem tentado evitar de falar, como eu falei, assim, de expectativa, porque hoje eu não sei o que eu vou ter de futuro, entendeu? Qualquer coisa que a gente falar, na realidade, acaba sendo um tanto quanto incerto, né? Então, pronto. Vamos para as perguntas. Eu acho melhor a gente ir um pouco mais na prática, né? Beleza. Vamos sim, Marcelo. Você falou de 30% a 40% dos leitos aí ocupados, né? Assim, qual a ocupação atual dos leitos de internamento e de UTI para pacientes do Covid na rede hospitalar? Porque você falou 30% a 40%, na realidade é o todo, não é isso? 30% a 40% é o todo, e eu não falo só de leitos hospitalares. Eu falo de um sistema de saúde total. Falo de consultas, exames, coletas laboratoriais, realização de ressonância, de tomografia, tratamentos oncológicos, pacientes internados no home care, enfim, um sistema como um todo. Tá? Então, nesse sistema como um todo, nós estamos com a taxa, né? A saúde como um todo, em toda a sua cadeia, desde o início, que é uma consulta letiva, tá? Até um paciente de UTI, que seria o estágio, vamos dizer, mais complexo da situação. Hoje nós temos ainda uma taxa muito pequena de pacientes internados em leitos hospitalares acometidos de Covid. Tá? Eu diria que, na Bahia, esta taxa, no sistema de saúde privado, né? Explicando bem, nós estamos falando aqui de instituições de saúde privada, nós ainda temos uma taxa de ocupação pequena, Marcelo. Não é ainda preocupante. E a gente espera que continue dessa forma. O que eu tenho falado dessa taxa é que, quando a gente pensa em cirurgias eletivas, tá? A gente pensa assim, não vamos fazer a cirurgia eletiva porque pode tomar a vaga do hospital. A maioria das cirurgias, o paciente sai em um dia ou dois. A quantidade de cirurgias que o paciente evolui para a UTI, tá? Ou elas são pré-programadas, mais de 90% das situações, aquele paciente, quando entra para fazer uma cirurgia, já está no script que ele passará um dia ou dois na UTI. Tá? A grande maioria das cirurgias, certo? Esse paciente não vai para a UTI. Ele vai ficar na unidade aberta, nos apartamentos, nas enfermarias, e vai sair em um dia ou dois. O processo de deshospitalização já é uma dinâmica que a gente pratica há alguns anos. Isso já é uma dinâmica, que o paciente fique menos tempo no hospital. Tá? Muito antes de Covid, há muitos anos que, na nossa terminologia, a gente fala em deshospitalização, redução do tempo do paciente internado dentro de uma unidade hospitalar. Quanto menos tempo ele fica na unidade hospitalar, isto é mais garantia à saúde dele e menos possibilidade de infecções. Tá? E não estamos falando de Covid, estamos falando de uma forma geral. Um ambiente hospitalar é um ambiente hospitalar, onde tem muitos itens passíveis de infecção. Então, é muito pequeno essa taxa de ocupação de leitos hospitalares de alta complexidade hoje com pessoas acometidas de Covid. Entendi. A gente sabe que você representa a rede privada, como você acabou de frisar novamente aí, né? Mas, assim, falando de rede pública, que a gente sabe que acaba tendo uma afinidade, né? Você falou, são 2.200.000 pessoas atendidas aí cobertas pelo sistema de saúde suplementar. Então, nós temos aí talvez menos de 20% da população coberta com isso e 80% está na rede pública, né? Sim, perfeito. Você entende, a rede pública de hospitais na Bahia
hoje tem capacidade desse atendimento simultâneo entre o COVID e as outras patologias que, como você falou, as cirurgias eletivas e outras, até emergenciais, tudo que está sendo, na realidade, reduziu a sua receita porque o pessoal está muito temeroso, né? Mas tem situações que são inevitáveis, digamos assim, né? Como é o seu entendimento aí nessa questão? Olha, Marcelo, pública, a gente, né? Pela rede pública, a gente não fala pelo sistema público, mas é evidente que acompanha. Temos uma interação muito, muito estreita com a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia. Estamos sempre conversando e alinhados com eles, inclusive buscando apoio e orientação da CESAB, assim também com a Prefeitura Municipal de Salvador, através da sua Secretaria Municipal de Saúde, e assim também com outras secretarias de saúde de outros municípios do estado. E eu diria a você que é uma situação um pouco diferente. Tá? Na saúde, na rede privada, nós temos condição de voltar com as cirurgias eletivas e as pessoas continuarem sendo atendidas de uma forma segura. No sistema público, eu acho que eles estão fazendo um esforço enorme, abrindo muitos leitos, sejam eles de alta complexidade, sejam eles de leitos de retaguarda, mas as cirurgias eletivas no serviço público, eu tenho a impressão que não vão ser dinamizadas, não. E é bom que não sejam, porque, pela conta que nós fizemos aqui, muito rápido, né? Nós temos aproximadamente 13 milhões de baianos nesse sistema. Claro, tem muitas das nossas instituições que atendem o SUS, viu, Marcelo, Lorival e a todos. Nossas instituições não atendem só o sistema de saúde suplementar, não atendem só esses 2 milhões e 100. Nós temos muitas instituições que atendem o Sistema Único de Saúde. Eu diria que grande parte do Sistema Único de Saúde são atendidos, por exemplo, pelas Santas Casas. Tá? É um levantamento no Brasil que o SUS no Brasil, 56% do Sistema Único de Saúde no Brasil é atendido pelas Santas Casas e entidades filantrópicas. Mas, mesmo assim, apesar de todo o esforço da CESAB e dos municípios, as cirurgias eletivas no sistema público devem ficar contidas nesse momento, só ser tratadas as urgências e emergências, para que as estruturas fiquem mais disponíveis para a situação do Covid. Entendi. Essa é a estratégia que a gente vem percebendo que do governo os gestores municipais... É a estratégia que a gente percebe que os gestores municipais e estaduais estão adotando. Já no privado, a gente entende que, pela estrutura que temos, podemos atender o eletivo e já estamos atendendo em pequena escala, tá? Porque as pessoas têm esse tipo de receio, mas que nós estamos conversando e levando informação. E nos Estados Unidos, por exemplo, o número de infartos agudos aumentou muito nesse período de Covid. E no Brasil também, a Sociedade Brasileira de Cardiologia já trouxe alguns indicadores do aumento do número de infartos por pessoas que não procuraram morrer em casa, porque não procuraram instituições de saúde quando começaram a sentir sintomas de desconforto. Pessoal evitando o hospital, né? Esse é algo que precisa ser repensado. Não dá para evitar cuidar da saúde. Tem que cuidar da saúde. E, em alguns casos, até se fortalecendo com relação a, se tiver, certo, uma contaminação de Covid, não no hospital, mas se tiver essa contaminação de Covid, não está com a sua situação de saúde fragilizada. É preciso cuidar disso antes que possa acontecer. Essa pergunta aí, a terceira, na verdade, você já respondeu, né? Que como tem sido a parceria entre o governo e as entidades hospitalares privadas na condução da crise atual? Estamos próximos, Marcelo. Estamos próximos, somos solicitados pelos gestores públicos, estaduais e municipais. Também demandamos assunto para eles. Temos tido uma interlocução muito, muito própria, tanto com o secretário de Saúde do Estado da Bahia, Dr. Fábio Vilas Boas, quanto com o secretário de Saúde do município, certo? O secretário Léo Prates, toda a equipe, e como alguns municípios também
outros municípios que a gente sempre fala com as secretarias municipais, temos tido uma interlocução positiva, interlocução de colaboração, de construção, de abertura de leitos para a contratação, seja do município, seja do Estado, e de esclarecimentos, por exemplo, de notificações de pacientes que, quando fazem exames laboratoriais, eles são notificados. Essa semana tivemos uma reunião com o Sindicato de Laboratórios da Bahia, representado nesta reunião, representado por Dr. Clóvis, com a diretoria de epidemiologia da CESAB, junto com a diretoria do LACEN, em onde nós fomos discutir uma série de situações de protocolos para atendimento do Covid, de exames laboratoriais, as notificações, o fluxo das notificações, toda a importância disso para que a Secretaria de Saúde e o Estado tenham os dados epidemiológicos mais ajustados possíveis, não só do público, que ele já tem, como também dos privados. Certo. Em relação aos planos de saúde, você disse que houve uma evasão, de certa maneira, das cirurgias e atendimento na prática, né? Mas como estão se posicionando as operadoras de plano de saúde frente aos atendimentos eletivos e emergenciais? As operadoras de plano de saúde, estão autorizando as cirurgias, porque a Agência Nacional de Saúde tem assim se posicionado. As cirurgias estão sendo autorizadas, não podem deixar de ser autorizadas. Se o paciente estiver elegível, se a solicitação for tecnicamente ajustada por um profissional habilitado, certo? As autorizações estão sendo feitas, sim. As operadoras de plano de saúde, nesse momento, estão liberando poucas cirurgias, porque, na realidade, tem poucas solicitações, mas estão sendo liberadas, não tem negativa de operadora de plano de saúde em liberar cirurgia, não. Nem cirurgia, nem exame, nem absolutamente nada. No primeiro momento, ali logo em março, no final de março, a Agência Nacional de Saúde soltou uma recomendação que aquilo teve um ruído de interpretação, teve uma certa confusão no mercado, e algumas operadoras começaram a soltar notas recomendando que as pessoas ficassem em casa, que não fossem as unidades de saúde, mas logo depois nós fizemos contato com a Agência Nacional de Saúde, outras instituições também fizeram a nível nacional, e nós tivemos, sim, a Agência Nacional de Saúde soltou uma outra nota esclarecendo que todos os atendimentos devem ser prestados, e aí tudo se normalizou. Certo. Como é... Está me ouvindo? Estou lhe ouvindo bem. Como a ZEB tem intermediado eventuais conflitos aí na operadora? Eu sei que você falou que, na realidade, não está acontecendo, porque a cirurgia de emergência, o reflexo, na realidade, do comércio, eu acho que você está dizendo, né, para a gente exatamente a mesma situação. Assim como o comércio reduziu, o atendimento hospitalar também reduziu, né? Foi uma consequência atual. Apesar disso, você falou, as operadoras estão autorizadas as situações emergenciais. Mas e eventuais outros conflitos têm surgido nesse momento e vocês estão entrando para intermediar, auxiliar, buscar a solução? Como tem sido isso aí agora, né? Tá. As operadoras estão autorizando não só as emergências, Marcelo, e a todos. Qualquer solicitação de exame ou de cirurgias eletivas, não precisa ser urgência e emergência. O sistema ele está funcionando normalmente. As pessoas é que precisam se sentirem fortalecidas para buscar atendimento e se sentirem seguras. Tá? As operadoras estão liberando qualquer cirurgia, de urgência ou eletiva. A decisão da cirurgia ela não passa pela operadora no sentido do Covid. A decisão da cirurgia passa pela vontade e necessidade do paciente, pelo médico cirurgião e pelo diretor médico da instituição. É essa tríade que decide se aquele procedimento vai ser liberado, vai ser realizado agora, certo? Ou vai ser deixado para posteriormente. Então, os operadores estão liberando toda e qualquer cirurgia ou exame que seja solicitado adequadamente, como sempre foi solicitado. Se estiver solicitado adequadamente, como sempre foi solicitado, e o paciente estiver elegível,
ou seja, se o paciente estiver apto a ser atendido administrativamente, a operadora vai liberar o procedimento. O que nós temos interagido muito com as operadoras, inclusive com a Agência Nacional de Saúde, é que os itens de EPI que nós temos comprado, certo, numa quantidade muito maior e com um sobrepreço muito grande, os itens de EPI cresceram 500, 600, em alguns casos 1000%. Então, nós estamos precisando comprar esses itens de EPI a um preço muito mais alto e utilizá-los numa quantidade muito mais frequente. Estes itens nós estamos pleiteando a Agência Nacional de Saúde. Nós tivemos uma reunião com a diretoria da Agência Nacional de Saúde na quinta-feira dessa semana e estamos pleiteando a eles, e estamos pleiteando também às operadoras, que as operadoras passem a nos pagar o excedente desses itens. Porque no nosso contrato, estabelecido originalmente, em condições normais, né, nós não cobramos EPIs. EPIs é equipamento de proteção individual, faz parte, certo, de itens que nós precisamos ter para prestar o serviço. Então, não se cobra EPI. Como não se cobra EPI em condições normais? Mas agora que nós estamos utilizando o EPI numa frequência muito mais elevada e a preços muito mais elevados, nós estamos pleiteando as operadoras, sim, que eles nos paguem esses EPIs. Isso não tem ainda um consenso. Nós levamos o assunto à Agência Nacional de Saúde, não só através da Associação de Hospitais do Estado da Bahia, como através da Federação Brasileira de Hospitais. Nós temos 2 entidades nacionais que nos representam também e que a ZEB tem vínculo. A Federação Brasileira de Hospitais, da qual eu também faço parte da diretoria, como vice-presidente, e a Confederação Nacional da Saúde, da qual nós também temos um assento lá na posição de secretário-geral. Então, essas 2 entidades que nos representam, Federação Brasileira de Hospitais e Confederação Nacional de Saúde, também estão junto à Agência Nacional de Saúde com tratativas para poder encontrar um caminho de nós nos remunerarmos com relação a isso. E outro item que nós temos pedido é que, neste período da calamidade pública no país, do decreto de calamidade pública, nós, certo, possamos receber das operadoras de plano de saúde, certo, o valor histórico dos últimos 12 meses que nós faturávamos para ele. Então, hipoteticamente, uma determinada operadora, que historicamente um prestador de serviço, uma clínica, faturava 10 moedas para essa operadora. Agora vai faturar, pela média que eu falei aí, 3 moedas. Se vai faturar 3, nós estamos pedindo que esta operadora pague as 10 moedas agora, vamos dizer, competência abril, competência maio, competência junho. Tá? E se assim permanecer, nós vamos ficar, ao final do período, devendo 21 moedas a essa operadora. E aí nós pagaríamos, a partir da revogação do decreto, pagaríamos no dobro do tempo que nós vamos receber, ou seja, em 6 parcelas. Então, nós receberíamos, nesse caso hipotético, 21 moedas dessa operadora e, nos próximos 6 meses, a clínica, esta suposta clínica, pagaria essas 21 moedas em 6 parcelas iguais, porque quando o movimento já deve estar começando a voltar e ela vai ter uma condição de fluxo melhor para poder devolver esse recurso. Essa seria a condição para nós ficarmos sustentáveis e ficarmos aptos para continuar cuidando da saúde das pessoas e também cuidando dos pacientes de Covid. Isso muito em função dos ativos garantidores que as operadoras podem acessar agora junto à Agência Nacional de Saúde. A Agência Nacional de Saúde deliberou no seu colegiado de diretoria a possibilidade de liberação de 15 bilhões de reais dos 53 bilhões que existem como ativos garantidores das operadoras de plano de saúde. Então, ativos garantidores, pelo próprio nome, como diz, são valores que as operadoras têm depositados numa conta bloqueada pela Agência Nacional de Saúde para garantir a operação delas ao longo do tempo. Então, agora a ANS
deliberou a liberação de 15 bilhões aproximadamente. Mas as operadoras têm que cumprir algumas regras para acessar esse dinheiro. E nós estamos pleiteando que uma das regras seja essa. Já que vai ter esse recurso, que pudesse disponibilizar esse recurso neste período para nossas instituições e a gente devolveria o recurso, já que o recurso não é público, o recurso é privado e precisa ser devolvido. Então, essas são as duas condições que nós estamos tratando intensivamente com as nossas instituições nacionais e também com a Agência Nacional de Saúde, para, de comum acordo, numa mesa de preferência redonda, a gente tentar construir esse cenário com as operadoras de plano de saúde, que são nossos clientes. Sim. Nesse momento, você consegue dizer quem está melhor capacitado para atender o pessoal do Covid, se a rede particular ou a rede pública de saúde? Porque, na verdade, assim, quem tem plano de saúde acaba nem se preocupando com o serviço público, né? Ele vai direto para o hospital particular, né? Como é que você acha que está essa situação aí? Com essa proximidade que vocês têm, né? Pela proximidade que a gente tem, eu diria que o privado está muito bem preparado a nível técnico e a nível de quantidade. E lhe digo que o público, né, principalmente na Bahia, tá, ele tem se preparado muito. Tá? Então, eu tive a oportunidade de conhecer algumas estruturas que estão sendo montadas pelo Serviço Municipal, pela Secretaria Municipal, pela Secretaria Estadual do Estado da Bahia, e fiquei muito surpreso positivamente. Tá? Estruturas muito bem montadas, empresas muito bem estruturadas que estão iniciando a gestão dessas unidades para oferecer o que há de melhor. Tecnicamente, eu diria que o público também tem se qualificado muito. Tá? A grande dúvida, Marcelo e a todos, é que volume será esse, né? Que volume será esse que vai precisar de internamento e de tratamento? Então, os técnicos, os estudiosos em epidemiologia, nessas projeções, têm projetado um quadro que a gente vai precisar acompanhar para ver se ele se efetiva ou não. Mas a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, as secretarias municipais, principalmente a de Salvador e de alguns outros municípios, mas principalmente de Salvador, têm feito um esforço e têm apresentado estruturas bem interessantes também para o público. Viu? O que nós temos de dúvida é a quantidade das pessoas contaminadas ao longo do tempo. Isso é que traz sempre uma preocupação. Né? É a expectativa, né? A gente não exatamente. tem o dado, é o dado inexistente que a gente só vai conjecturar sempre. Né? Só projeção em cima de algumas coisas estatísticas mesmo, mas são projeções, né? Com relação aos hospitais de campanha, você falou que eles estão buscando, o público está buscando se aprimorar tecnicamente, né? Você falou de exemplo aí de gestões. E, além do hospital espanhol, que a gente sabe que foi reativado aí como um hospital de campanha, o que mais tem de funcionamento aí para auxiliar essa crise aí nesse momento na área hospitalar, na área pública, né? Sim, na área pública, a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia colocou o Hospital Espanhol. O Hospital Espanhol vai disponibilizar, certo, 220 leitos, 160 leitos de UTI, mais 60 leitos de retaguarda. Uma estrutura bem robusta. Eu, nesse caso particular, estive visitando, muito interessante. Já está funcionando, né? Já está funcionando há aproximadamente 10 dias. 10 dias. Tá? Desde a metade da semana passada. A própria CESAB também inaugurou ontem o Riverside, logo ali em Lauro de Freitas, ali um hospital de retaguarda, um hospital de 110 leitos, não é leito de UTI, é leito de retaguarda, são para casos de pacientes menos graves. O próprio CESAB inaugura a semana que vem, a projeção, um hospital ali no Itaigara, que é o Hospital Santa Clara, que é onde vai ter leito de UTI, também vai ter leito de retaguarda. Se anuncia também a Fonte Nova, um hospital de campanha na Fonte Nova, que eu não sei qual é a data ainda de abertura dessa unidade. Hoje,
foram ampliados leitos do Hospital do Subúrbio, um hospital que já existe, e foi feita uma estrutura anexa do Hospital do Subúrbio para ampliação dos leitos. Também foram ampliados os leitos no Hospital Couto Maia. Tudo isso estou falando de Secretaria de Saúde do Estado da Bahia. Também no Hospital Couto Maia. Então, as iniciativas têm sido bem intensas. Da Prefeitura Municipal de Salvador, tem um hospital na Alameda das Espatórias, um hospital que vai ter 47 leitos de UTI, ainda não está funcionando, mas deve estar funcionando deve iniciar a operação na próxima semana. Comecei hoje com uma pessoa da Secretaria Municipal de Saúde, próxima semana deve iniciar esse hospital. Essa unidade, inclusive, é uma unidade originalmente privada, que foi feita uma parceria com o município de Salvador, então também será uma estrutura muito, muito robusta. A Prefeitura Municipal de Salvador também fez uma parceria para um hospital de campanha no Etwide, que esse também já está construído, já está praticamente pronto e deve iniciar as operações daqui mais alguns dias. E eu participei de uma reunião com o secretário de Saúde do município de Salvador, Léo Prates, com o prefeito Assemi Neto, com 14 hospitais que trabalham no nosso município, já são hospitais que são contratualizados da Prefeitura Municipal de Salvador, e lá nesta reunião, para ampliação de leitos de UTI, certo? Foi feito um esforço muito grande pela Prefeitura e por nós também, dos hospitais, e conseguimos construir lá mais de 190 novos leitos de UTI. Ou seja, esses hospitais já têm contratualizado leitos de UTI, e nesta reunião se contratualizou, se fechou lá a ampliação de mais de 190 leitos de UTI com esses 14 hospitais que estavam nessa mesa de reunião. Hoje, por exemplo, eu conversei com a Secretaria Municipal de Saúde sobre uma outra entidade privada que tem interesse também de fornecer 25 leitos, de fazer uma parceria com o município, de 25 leitos, uma parceria do município com 25 leitos para o município de Salvador, e já agendamos uma reunião para segunda-feira, para que o empresário possa conversar com a prefeitura, ter uma visita técnica, e aí tentarmos construir essa nova parceria para que o município continue ampliando também os leitos na nossa cidade. Eu falei do hospital de campanha do município, falei do Taigara Memorial, falei desses leitos com os contratualizados, esse outro que eu falei hoje, e mais outras iniciativas que tem. Então, eu tenho visto o Prefeitura Municipal de Salvador, o Governo do Estado, num trabalho muito intenso de ampliação de leitos e com muita responsabilidade com relação ao momento que nós estamos vivendo. Você listou algumas centenas de leitos aí, né? Sim. Agora, em contrapartida, a gente tem os outros profissionais, que são quem atende, né? Mas antes de eu fazer a pergunta, eu quero trazer aqui que a Amália colocou, né, a importância da participação do profissional junto ao paciente, especialmente em relação aos procedimentos eletivos, que é como você falou, houve um esvaziamento, né? Claro que em função da crise, mas também pelo risco, só que as pessoas precisam pensar em se cuidar, né? Não adianta você ficar imune ao Covid-19 e sua saúde se deteriorar por outros motivos, né? É verdade. E aí, assim, qual é a situação dos profissionais de saúde, de uma maneira geral, aí no Estado, nesse momento, né? Não só em termos a sua aproximação com o paciente, mas também como, ainda que tenham, você falou, acho que tem pouco caso na rede privada, como está esse lidar com isso, né? Porque a gente sabe que em diversos outros lugares aí a contaminação médica está alta, né? Relativamente alta, né? Essa contaminação dos profissionais de saúde, ela acontece num grau, em algum momento maior, outro grau menor, mas as instituições de saúde estão fazendo duas coisas muito importantes. Nós precisamos preservar esses profissionais. Primeiro, porque eles são os profissionais de linha de frente. E aí eu falo de todos,
Falo de médicos, enfermeiros, técnicos, equipe de higienização, pessoal administrativo, tá? Falo de fisioterapeutas, de psicólogos, né? A equipe é enorme. A estrutura de uma unidade de saúde tem profissionais de diversas categorias e todos, nesse momento, são profissionais de saúde e estão sujeitos, certo? E expostos à questão do Covid. A diferença disso são duas. Primeiro, que esses profissionais eles são preparados e habilitados para lidar com esse tipo de situação. É evidente que os propriamente de saúde, mais do que os administrativos, e isso chega a ser um fato novo. Eles são preparados para isso. Segundo, que as instituições de saúde estão oferecendo EPIs, estão definindo fluxos de atendimento, definindo protocolos, muito com a visão técnica, com o apoio de infectologistas, de profissionais que entendem, certo, minuciosamente a transmissão de um vírus dessa natureza. Então, os profissionais de saúde eles precisam ser cuidados e as instituições de saúde têm tido um cuidado enorme com eles, não só de oferecer os EPIs, como de definir fluxos e treinamento para que eles possam atender da melhor forma possível e voltarem para as suas casas com tranquilidade, certo? Com relação a não contaminarem também as suas famílias. O que os especialistas mais dizem é que o maior momento de contaminação não é no trato com o paciente que já tem a patologia ou que está sujeito da patologia. É na hora da troca da roupa ao final do turno. Quando o trabalhador ele vai tirar a roupa de trabalho, né? O avental, o gorro, a roupa de trabalho dele, certo? Neste momento é que boa parte da contaminação termina acontecendo. Ele termina se contaminando na hora de trocar de roupa. Então, inclusive, tem iniciativas já que foram feitas pelo Senai e Cimatec de uma câmara de descontaminação que já foi instalada, já está sendo instalada em alguns hospitais, já foi instalada em 3 ou 4 hospitais e tem projeção de ser instalada em outros lugares. Então, os profissionais de saúde e todos de apoio são profissionais que precisam de cuidados especiais. E nós, instituições de saúde, estamos muito atentos a isso, não só treinando, certo? Definindo o fluxo, definindo o protocolo, como oferecendo a eles os equipamentos de proteção individual adequados. Ótimo. E assim, com relação às medidas que vêm sendo divulgadas, que recomendação a Associação dos Hospitais, a ASEB, pode fazer para a população em geral? Além daquilo que a gente já vem sendo martelando, né? Para se proteger, Marcelo. Nós precisamos nos proteger, nós precisamos usar máscara, nós precisamos ter contato com outras pessoas, só se for extremamente necessário e com os devidos cuidados de máscara, de luva, de álcool gel, de higienização, tá? Só se for estritamente necessário. Fazer isso que nós estamos fazendo aqui, fazer reuniões eletrônicas, reuniões virtuais, dentro do máximo possível de vezes, e se cuidar para não ser um agente vetor de contaminação. Mas se cuidar não é não cuidar da saúde. As pessoas precisam se cuidar para não serem contaminadas, nem ser um vetor de contaminação de Covid, mas também não podem deixar de cuidar da sua saúde, não podem deixar de cuidar das patologias que têm ou dos sintomas que têm. Eu costumo dizer que quem mais apropriado está para orientar a qualquer um de nós, de qualquer sintoma que nós tenhamos, são os médicos. Essas pessoas estão apropriadas, seu médico de confiança ou um outro médico que você possa acessar em uma clínica, em uma emergência, em uma situação desse tipo. Ele é quem mais apropriado está para cuidar e orientar a todos nós. Certo. Quero inicialmente assim agradecer
a participação de todos, a presença aí de todos. Agradecer a fala de Mauro e o esclarecimento. A gente ratifica a situação que, assim, estamos buscando trazer orientação para o pessoal, né? Como você falou agora no final, acho que um dos maiores momentos que a gente tem aí é de orientar e esclarecer, porque muitas vezes são muita notícia, muitas informações de sobre vários aspectos, sobre várias circunstâncias, e aí a gente assim orientar e sugerir, como para mim já era claro, agora ficou mais claro, né? Cirurgias eletivas e cirurgias emergenciais tem o seu tratamento próprio, né? Tem a sua segurança e a sua responsabilidade própria, não tem por que a gente ficar com tamanho receio diante disso, né? É claro que com as devidas recomendações da tríade, como você falou, né? Médico, paciente e o hospital em si, né? Mas assim é importante que o pessoal busque informação, busque se esclarecer, né? Não se basear tão somente na primeira informação que vem, que muitas vezes não é aquela completa, né? E é o que a gente tem procurado fazer, né? E eu acho que esse momento aí, eu vou deixar até aberto aí, não apareceram mais perguntas aí por enquanto, por isso que eu já coloquei nosso contato no fim, né? Quero já dizer que a gente continua com essa iniciativa, continua com esse pensamento. Nós estamos tentando aí fazer com o Sebrae agora para a próxima semana, junto com sustentabilidade, que é uma realidade, e empregabilidade, né? Em meio a essa crise toda, muitos cenários e papéis modificaram, né? Como você falou, você ter 30%, 40% ocupado significa que, assim, a grosso modo, eu posso dizer que 70% da sua receita foi embora, né? Então, assim, é um mercado que está altamente afetado, como diversos outros, né? E aí a gente precisa promover com segurança essa retomada aí no tempo certo, né? Que o tempo vai se apresentar, né? Como você falou, cirurgias eletivas e emergenciais têm a sua tríade, cada um tem o seu momento aí, o seu X da questão para dizer como é que isso vai acontecer, né? Ok. Consegue falar, Lorival? Consigo falar. Aí são os contatos. Deixa eu aproveitar esse minuto. Vamos lá, Lorival. Antes de Mauro fazer o encerramento, antes de você encerrar, eu queria primeiro ressaltar aqui a presença de colegas da área de saúde. Eu sou suspeito para falar, porque batalho nessa área já há bastante tempo. Já fui diretor da associação e eu só tenho que aplaudir o trabalho que a associação tem feito nesse momento. Aliás, desde que o Mauro assumiu, houve uma mudança muito grande na forma de se trabalhar na Associação dos Hospitais, e isso está culminando agora num momento extremamente difícil, onde essa presença da associação ela é cada vez mais representativa. Nós vemos aqui, estou vendo aqui diversos colegas participando disso, acho que eles poderão ratificar o que eu estou falando. Então, eu propositadamente deixei que a reunião conduzisse para não fazer as minhas colocações, porque eu já conheço o trabalho da ZEB e sei a excelência com que ele é feito. Então, acho que esse era o momento adequado para que pudesse haver essa interação. Mauro, eu queria te agradecer. Eu te pedi esse favor de estar presente conosco. Você prontamente acedeu, se preparou tranquilamente para essa apresentação. Aliás, você está sempre preparado para isso. E, Marcelo, eu acho que é um sucesso a gente fazer esse tipo de reunião com pessoas, porque o interesse é do pessoal da Bahia. E, aliás, eu queria falar que uma das coisas que não foi ressaltada ainda é que a saúde na Bahia ela está sendo conduzida de uma maneira diferente da maioria dos estados, principalmente no Nordeste. E quando eu vejo vamos dizer, essa união, essa participação, essa parceria entre as entidades públicas e privadas do estado, isso aí me dá uma tranquilidade maior do que se eu estivesse morando em alguns outros locais onde a gente percebe que isso não existe. Então, eu queria deixar as palavras finais para o Mauro e, posteriormente, o encerramento do Marcelo, e, desde já, agradecer muito a presença das pessoas que estiveram conosco e do palestrante nosso. Obrigado. Bom, eu Mauro? agradeço aí as palavras elogiosas do amigo Lorival, certo? Sempre com muito carinho, tá? Marcelo,
eu agradeço o convite a você, a Lourival, parabenizo o IBF, Instituto Brasileiro de Executivo de Finanças, certo? Na Regional Bahia, pela iniciativa de estar fazendo encontros como esse. Agradeço a presença de amigos e associados que estão aí nos acompanhando, certo? Como uma pergunta feita por Amália, certo? Que é uma parceira do nosso mercado, atuante do nosso mercado de saúde, e tantos outros que aí estão acompanhando, que o Lourival já identificou, e dizer que o nosso papel é esse. Nosso papel é trazer, eu falo em nome dos associados, eu falo pela vontade dos associados. A associação ela existe porque os associados participam, a associação se torna mais forte, certo? Porque os associados participam mais, ela não se torna mais forte porque eu atuo mais forte, ela se torna mais forte porque os associados nos buscam, porque os associados provocam, porque os associados têm necessidades e estão muito próximos com a gente para que a gente possa fazer sempre uma associação melhor e mais representativa. Sempre, certo? Visando os interesses dos nossos associados e o equilíbrio do mercado. Quando a gente fala de fontes pagadoras, por exemplo, são nossos clientes. Os nossos clientes, apesar de termos, certo, alguns pontos de divergência, alguns pontos que em algum momento são de conflito, são clientes. E clientes nós sempre precisamos cuidar com o devido cuidado, com o devido respeito e com a visão de futuro. Tá? E assim nós buscamos a condução na associação. E essa interação com o gestor público, com o gestor municipal, o gestor estadual, a saúde é uma só, ela está dividida por uma questão de financiamento. Mas, na realidade, a nossa responsabilidade com pessoas que atuamos no mercado, como cidadãos também, é que nós precisamos encarar a saúde como única. Eu tenho um assento no Conselho Estadual de Saúde, como representante da nossa entidade, assim como no Conselho Municipal de Saúde, e vivo no dia a dia lá com os demais conselheiros as necessidades e as demandas também do serviço público. Então, essa é a nossa responsabilidade e o nosso muito obrigado pelo espaço, e nos colocamos à disposição para outro momento conversarmos sobre outro assunto, certo? Ou o mesmo assunto, ou em outra dinâmica. Beleza, obrigado, Mauro, mais uma vez. Agradeço aí sua disponibilidade e parabéns pela apresentação e pelas... No final, a gente recebeu algumas perguntas, organizou e você já tinha respondido praticamente de todas aí na sua fala, né? Mas, assim, realmente ratifico a importância da gente esclarecer, e o IBF Bahia vem buscando exatamente isso. A gente fez com pequenos negócios inicialmente, depois fizemos com condomínios, fizemos com o setor de hotelaria, né, turismo e hotelaria, agora estamos fazendo aí com a área de saúde, né? É importante a gente buscar promover a informação, né? Que eu acho que é o principal nisso tudo, né? O que a gente sai ganhando ao longo do tempo é se informar, né? Não temos muito para onde correr, né? A gente tem que se informar para tomar decisões mais aprofundadas, mais assertivas, né? E é isso aí. Obrigado a todos por participarem, por estarem aí até agora, né? E vamos encerrando aí. Lembrando que vai estar disponível aí para quem perdeu o início, ou algum trecho, ou tem alguém que queira participar. A gente tem um canal no YouTube, como também no Instagram, mas no YouTube tem lá os vídeos aí das últimas apresentações que a gente fez. Tá bom? Muito obrigado aí, boa tarde a todos, viu? Boa tarde a todos.